Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, segunda edição. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, isso mesmo, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e eu peço a vocês o carinho de não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é bacana e nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, não esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo, tá bom? Galera, vamos falar sobre o Fluminense. A gente tem notícias importantes do nosso Flusão e a gente vai falar aqui, por exemplo, sobre um jogador que estava no Palmeiras, né? Vocês sabem, né? O Wagner, que estava jogando no Palmeiras. Lembro que na saída do Wagner do Fluminense gerou muita discussão, a torcida reclamando, dizendo que a gente está vendendo joia barato, enfim. Aí na época eu até fiz um contraponto sobre isso aí, já falar sobre isso, já falar sobre Ronaldo Fenômeno, o nosso amado Ronaldo Fenômeno. Que isso, Quintela? Amado? Ele nunca jogou no Fluminense? Amado porque o Ronaldo foi o responsável pelo Fábio ter vindo para o Fluminense. Então a gente tem que sempre amar o Ronaldo Fenômeno. Independente se você gosta de seleção brasileira ou se não gosta, não jogou no Fluminense, mas tem que amar incondicionalmente o senhor Ronaldo Fenômeno. Enfim. Deco falou também de uma vantagem, nosso ídolo Deco, sobre uma vantagem que o Fluminense pode ter nesse Mundial, os clubes brasileiros no geral, né? E o René, sincerão, respondendo também a questionamento sobre os times do grupo do Fluminense. A gente vai ouvir o René falando também. Mas, galera, a gente inicia o nosso Resenha Expresso de hoje, trazendo para vocês uma lembrança. Hoje o Fluminense joga pelo Campeonato Brasileiro. Partida muito importante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Assim, é muito difícil do Fluminense conseguir sua classificação no Campeonato Brasileiro de 2025 por conta da condição que o Fluminense se colocou, né? O Fluminense, para vocês terem uma ideia, no campeonato até agora, ele precisava ficar entre os 8 primeiros para se classificar à próxima fase, tá? E ele tem 15 pontos. O oitavo colocado, que é o América Mineiro, tem 16. É possível o Fluminense se classificar? Até galera, porque são 16 equipes, só tem mais 2 jogos, o Fluminense teria que ganhar os próximos 2 jogos, e ele enfrenta o Palmeiras. Então ele tem que ganhar do Palmeiras, mas tem que torcer para uma galera perder. Tem que torcer para o América Mineiro não ganhar, Bragantino não ganhar, Grêmio não ganhar, enfim, uma galera grande aí ele tem que torcer para não ganhar, e essas equipes jogarão também no dia de hoje, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, que o Bragantino pega a Ferroviária amanhã, grande possibilidade do Bragantino perder e o Fluminense passar. O América pega o Flamengo fora, o Fluminense tem chance também, né? Mas o que está acontecendo é que o Fluminense não está conseguindo fazer o dele, o básico, que é vencer. Simplesmente vencer. O Fluminense não está conseguindo vencer. Então a partida de hoje contra o Palmeiras traz isso, a necessidade de vencer um time que está ali na 4ª posição no campeonato, que está lutando pela ponta. Enfim, mas vamos torcer para que tudo dê certo, o Fluminense consiga aí, de repente, surpreender e conseguir uma grande vitória contra o Palmeiras. E aí para vocês, ó, o jogo hoje, né, Fluminense Palmeiras, 21 horas, transmissão aí do Sport TV. Então quem quiser assistir o jogo, 21 horas Sport TV, tá bom, galera? Dito isso, vamos dando sequência aqui às notícias do Fluminense e a gente já vai tratar aqui de uma outra questão, que é uma questão um pouco mais sensível, que é o Wagner, tá? A gente vai falar do Wagner aqui. O Wagner era um jovem promessa da base do Fluminense, um meia, que até um meia central, que às vezes virava um meia pelos lados, enfim, que era visto como um grande prodígio na base do Fluminense, um jogador que se esperava muito. E ali do sub-17 para o 20 ele deu uma desandada, coisas externas ao campo aconteceram, não vou entrar em detalhes sobre isso, que eu já falei que eu não falo mais sobre isso aqui, e isso atrapalhou um pouco a carreira do Wagner, e na avaliação do Fluminense, o jogador já não tinha mais a expectativa com o jogador, ele foi sendo colocado para escanteio, os garotos que eram sub-16 estavam tomando o lugar dele, ele foi perdendo espaço até que o Palmeiras manifestou interesse no atleta. O atleta foi para o Palmeiras praticamente custo zero, e houve muita crítica na época ao presidente Mário Bittencourt por esse negócio, e eu lembro que à época eu falei, olha, vocês estão aí criticando o Wagner, criticando essa venda do Wagner, mas olha, não é criticável não, o clube está certo, falei sobre isso. E aí sai a notícia hoje, Palmeiras descarta a compra do jovem meia, que vai retornar ao Fluminense. Tá aí, galera, para quem reclamou à época. Olha só, vamos lá. O Fluminense irá contar nos próximos dias com o retorno de Wagner, meio-campista, que estava emprestado ao Palmeiras. Não terá seus direitos econômicos adquiridos em definitivo pela equipe paulista,
A informação foi publicada pelo site Nosso Palestra. A negociação por empréstimos do Meia, fechada em dezembro de 24, contava com uma opção de compra de $1 milhão. Ou seja, se o Palmeiras quisesse ficar com o jogador, pagaria $1 milhão, 5,5 milhões de reais. Tá? Sem chance de ser adquirido, o Wagner vive seus últimos momentos pelo clube paulista antes de ser devolvido ao Fluminense para a sequência da temporada 25. Quem vai falando que o Meia soma 28 partidas com o do Palmeiras, com 10 gols marcados. Na equipe ele disputou a Libertadores Sub-20 com Copa São Paulo Júnior, Paulistão e Campeonato Brasileiro da categoria, apontado como uma das grandes promessas formadas pelo Fluminense nos últimos anos, sendo camisa 10 na base do clube. Wagner chegou a ser relacionado pelo Palmeiras para 4 jogos do Brasileirão, mas não entrou em campo. Inscrito pelo Tricolor na Libertadores 23, ele soma passagens pela base da seleção brasileira, tá falando aqui. Então, galera, à época, o Wagner saiu, Palmeiras muito criticado, a diretoria do Fluminense apoiou muito por conta disso, e assim, como vocês sabem, quem acompanha o Resenha e sabe do trabalho que a gente faz aqui, é diferente do que algumas pessoas falam, porque tem gente que ou quer destruir ou não sabe interpretar uma fala. E tem muito esse problema na rede social, gente que não sabe interpretar o que o outro está falando, ou então também pode ser que eu não tenha me expressado bem, não me expresse bem, enfim. Também não tiro aqui a minha culpa, mas eu acho que são coisas muito pontuais para ser um erro meu. O que eu falei à época? Olha, eu não defenderia tanto assim, não acusaria tanto assim a gestão do Fluminense, não. Porque as informações que eu tenho sobre o Wagner não são das melhores, tá? E aí eu estava falando de questões que eram de fora do campo, tá? Eu até entrei em detalhes na época de algumas coisas que chegaram a mim, mas hoje eu não falo mais sobre isso, como vocês sabem. Já falei que não falo mais sobre extracampo de jogador, só que eu tenho que alertar. O problema do Wagner não era o campo, era outro problema. Então, o que aconteceu? O Fluminense prestou de graça porque ele não estava querendo jogar pelo Fluminense. Só que no Palmeiras, ele também não convenceu o Palmeiras de que merecia ter uma compra. E aí o que acontece? O Palmeiras devolve ele pelo Fluminense. Aí eu quero saber da galera da época, que ficou batendo pra caramba, dizendo, até quando eu falei aqui, ficaram dizendo que eu tava passando pano pra Mário. Quem me conhece sabe que eu não passo pano pra ninguém, eu tenho as minhas opiniões, sou independente, o Resenha é um canal independente, eu não sei o que a gente tem que provar mais pra vocês, que a gente é independente. E só que eu sou justo. A negociação foi correta. E agora está se mostrando aí, o jogador volta ao Fluminense, muito provavelmente não vai ficar tanto tempo assim no Fluminense, né? E muito provavelmente vai ser depois negociado por um outro clube. Lembrando que ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026, né? Então tem aí mais um ano ainda de contrato com o Fluminense. Palmeiras não quis exercer a compra, vai ficar aí até o final do contrato. Se ele não conseguir apresentar nada que chame atenção, o Fluminense provavelmente vai emprestá-lo para algum desses clubes de menor expressão, né? Eu acho que vai ser o destino do Wagner, que é um meia até alto, 1,87 m, é um jogador que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente situações que não só campo e bola estão definindo a carreira dele. Dando sequência aqui, galera, vamos lá, vamos falar sobre mais informação aqui. Fluminense realizará evento para a torcida nas Laranjeiras durante o Mundial de Clubes, isso mesmo, muito maneiro aí, ó. Então a galera que estava perguntando, tá aí, o Fluminense vai fazer sim o evento, ó. O Fluminense vai realizar um evento para a torcida nas Laranjeiras durante o Mundial de Clubes, nos dias 17, 21 e 25, dia dos jogos, né? Os tricolores que não viajarão para os Estados Unidos poderão acompanhar os jogos e curtir os shows na sede do clube. O evento foi nomeado Casa Laranjeiras e será semelhante ao que foi realizado durante a participação na Copa Intercontinental em 2023. Os ingressos já estão à venda e custam R$20 para os sócios e R$40 para o público geral. A comercialização acontece no site Futebol Card. Tá aí, galera. Aí, ó, o início vai ser às 11 horas. 1h tem o jogo contra o Dortmund e 15 horas a Lara Zuzarte, né? Acho que é uma cantora, vai cantar. No sábado começa às 16 horas e aí também tem com Alex Ribeiro às 18, né? Tocando, não sei quem é. Dia 19, aí depois contra o Sun, né? Às 19 horas o jogo, né? E às 21 horas DJ Alan Castro tá aqui também. Enfim, vários eventos aí para vocês lá no Fluminense e apareçam lá para dar essa moral aí pro clube. Galera, Deco apontou aí uma vantagem, né, para os clubes brasileiros aí na Libertadores. No Mundial de Clubes. Vamos ver o que o Deco falou. Qual é a vantagem que o Deco está apontando? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deco aponta vantagem para brasileiros diante de times europeus na Copa do Mundo. Ele vai falando aqui, ó.
Ele diz o seguinte, ó, eu estou curioso para ver como os clubes europeus vão gerir o esforço dos jogadores. É uma época muito desgastante. A maioria dos jogadores dos clubes europeus foram agora para a seleção e voltaram para os clubes para fazer mais uma viagem longa e desgastante. Na minha opinião, vai ter muita mudança de jogadores. Porque se jogarem todos os que jogam na temporada toda, vai ser muito difícil para os europeus. E aí pode ser uma vantagem para os times brasileiros da América do Sul. O que ele está dizendo é o seguinte, ele acha que vai ter rotação nos times. Rotatividade. Por quê? Porque os caras não estão tendo férias. Então eles vão jogar pelas seleções, vão jogar agora os jogos do Mundial de Clubes, para depois ficar menos tempo de folga para jogar as competições deles que já vão começar também. Então, na visão do Deco, vai ter rodízio de jogadores, o que pode mexer com o entrosamento e ser um agente facilitante para os clubes brasileiros. Eu concordo, ainda tem a questão do calor também, né? Ainda tem a questão do calor. Então, essa fala do Deco, um cara que jogou na Europa há muito tempo, que sabe que essa época da Copa do Mundo de Clube seria a época do descanso dos atletas, ninguém melhor que ele para estar falando o que ele está falando. Então, realmente, pode ser um fator aí determinante. O que vocês acham? Vocês acham que isso também conta, além do calor que a galera falou? O fato de eles deveriam estar na pré-temporada? Vocês acham que isso pesa, galera? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês a respeito disso, tá bom? Galera, mais uma informação aí importante aí para vocês no Resenha Express, trazendo aqui a fala do René, galera. O René, nosso lateral René, disse o seguinte, ó, informação do GE. Temos tudo para surpreender, tá dizendo ele aqui, ó. E ele fala, claro que tem favoritismo do Borussia, a gente sabe que o futebol europeu é bem jogado. O campeonato alemão é disputado, mas o futebol está bem nivelado e não vai ter jogo fácil. Temos tudo para surpreender o Borussia e sair com a vitória. Ou seja, ele reconhece o favoritismo do Borussia, né? Acho isso aqui importante, está sendo pé no chão, não está enganando o torcedor, criando expectativa falsa no torcedor, né? Mas diz que dá para tentar surpreender, tá bom? Ele fala a verdade, não está, tipo assim, inventando história, né? E aí ele fala aqui, ó, já assistimos 2 vídeos deles, que eu falei com você naquela notícia que eu trouxe, né? Que o Renato tá maratonando o time do Borussia. A gente recebeu essa informação, os jogadores também estão vendo os jogos, ó. Na parte defensiva e na parte ofensiva, olha, já assistimos os vídeos dele na parte defensiva e ofensiva. Também já pedi alguns detalhes dos atacantes. Tudo que a gente puder tirar para sair um passo à frente deles é importante. O time é muito alto. A gente não está acostumado com isso no Brasil. Tem que estar ligado na bola parada. Estamos trabalhando isso e nos preparando para estarmos prontos até terça-feira. Muito interessante falar da bola alta, bola parada alta, porque é um problema. Os caras são muito altos mesmo, a média de altura deles é muito, muito grande. Então, muito interessante isso. Ele fala, ó, não vai ser um jogo individual que vai decidir o jogo. Não vai ser um jogo individual que vai decidir o jogo. Estamos trabalhando em coletivo, ajudando um ao outro. Se a gente jogar o nosso jogo, temos grande chance de sair com a vitória. Tá falando aqui o René. O René acreditando aqui na possibilidade de vencer, mas deixando claro que o favoritismo dos caras. Falou de pontos aqui importantes, que a bola alta. René demonstrando um cara muito estudioso, muito preocupado com a parte tática, em poder entregar o melhor ao Fluminense, surpreendendo positivamente. O René, cara, quando ele foi contratado, assim, eu não achava que o Fluminense deveria contratar o René. Chama que o Fluminense deveria dar oportunidade para o Esquerdinha na época. Mas o René, as referências que eu tive do René de um amigo colorado foi que o René é um cara muito dedicado, muito disciplinado taticamente, um cara bom de grupo, um cara trabalhador, e a gente está vendo isso no Fluminense, né? Isso é uma realidade. A gente não tem como não reconhecer que o René é um cara que entrega. E você vê nas falas dele aqui, que pediu informações dos atacantes do Borussia para o scout do clube, isso é muito legal isso, cara. Muito legal isso daí. Demonstra uma preocupação do René em querer dar o melhor dele e saber quais são as valências dos adversários. Muito maneiro mesmo. Mais um jogador, galera, se pronunciou sobre times brasileiros no Mundial, e esse foi o Ronaldo. Ele falou dos times que disputarão o Mundial de Clubes, mas deixou claro aqui uma coisa muito maneira. Ele falou o seguinte, ó, o Fluminense passou por algumas mudanças 24, 25, com as saídas do Diniz e Mano Menezes. O Renato chega com um grande desafio, o time sem dúvida está evoluindo bastante. Estão entre os primeiros no Brasileirão e classificados no mata-mata da Sul-Americana. A fase de grupos tem o Borussia Dortmund, que é um time complicado de jogar. Acredito que classificarão, mas terão dificuldade no mata-mata de escorrer o Ronaldo. O Ronaldo, o único time aqui que o Ronaldo garantiu, assim, que acha que vai se classificar é o Fluminense. Ele falou que o Flamengo vai ter muita dificuldade com o Chelsea e com o time africano também. Falou que o Palmeiras tem grandes chances, né? Mas
o Fluminense foi o time que ele bateu na tecla e falou que vai se classificar. Matéria aqui do Correio Brasiliense. O Ronaldo acredita na classificação do Fluminense, acha que o Fluminense vai se classificar, só que falou a coisa que é verdade, né? A sequência do Fluminense é muito dura. Provavelmente a Inter de Milão tem chances de passar, talvez, né? Se o Fluminense passar pela primeira fase. A Inter de Milão não vive um bom momento, mas também tem que se classificar, né? A gente também tem que lembrar disso. Mas, enfim, o Ronaldo, ele acha que o Fluminense se classifica. E achei bacana aí a fala do Ronaldo, é um recorte legal pra gente aqui. Tudo que vem positivamente para somar pra gente, a gente tem que, né, aproveitar e acreditar. Então tá aí a fala do Ronaldo Fenômeno. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express, segunda edição. Se tiver mais notícias, a gente traz aqui. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!